Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje vamos estudar a primeira carta do apóstolo João, tá? Você gostando do vídeo, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e já compartilha nas redes sociais, amém? 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Glória a Deus. A primeira carta de João é um sermão em defesa de Cristo, em defesa da verdadeira fé em Deus, em defesa da vida em santidade, em defesa do amor que os filhos de Deus têm uns para com os outros. A carta foi escrita no final do primeiro século, assim como as demais cartas, a segunda e a terceira. Isso por volta dos anos 80 a 90 depois de Cristo. A tradição cristã ensina que João estava na cidade de Éfeso quando escreveu essas cartas. A carta ela não possui destinatários, né? Então isso nos leva a entender que é uma carta circular para todas as igrejas cristãs. O propósito da carta é combater as heresias da época, conhecidas como docetismo e gnosticismo. O docetismo é uma linha de pensamento filosófico que prega que Jesus não veio em carne, que o seu corpo era uma ilusão. E o gnosticismo, que veio posteriormente, afirmava que Jesus não era Deus, mas tornou-se divino quando recebeu o Espírito Santo. Bom, complicadas essas heresias. A ênfase da carta de João é o amor, mas também a obediência aos mandamentos e a vida em santidade e a fé que vence o mundo. E é evidente que a carta foi escrita pelo apóstolo João porque ele faz um paralelo entre a carta e o seu evangelho. Então você vai encontrar aqui a repetição, das mesmas coisas que ele já havia escrito no evangelho de João. Então, o começo é muito parecido, o verso 1 da carta com João 1:1, o verso 2 com João 1:14, tá? O capítulo 1 João 2:7 combina com João 13:34, 1 João 3:1 combina com João 1:12, 1 João 3:5 combina com João 1:29 e assim por diante. A carta toda está meio que um resumo do Evangelho de João, tá? Agora, o docetismo é uma heresia que surge do pensamento grego filosófico e é o que mais João está combatendo nessa carta. No capítulo 1, ele declara que ele e os demais apóstolos tocaram no corpo de Cristo. Veja o verso primeiro. Ele declara que eles viram e ouviram a Cristo. E no verso 5 em diante, ele declara qual é a mensagem principal de Cristo para a igreja. Glória a Deus. Ele ainda combate, na sua carta, os argumentos do pensamento docetista, dos docetas. Isso no capítulo 1 e 2. Veja que ele usa uma expressão, e ele repete algumas vezes essa expressão, se dissermos que. Tá? Então, veja no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele. O verso 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado. Então, essa expressão é as coisas que o docetismo pregava e dizia naquele tempo. Então, por exemplo, eles diziam que tinham comunhão com Deus, mas andavam em trevas. Eles diziam que não tinham pecado, porque o pecado faz parte do corpo e assim o espírito não peca. Isso é coisa deles, tá? Não tem nada a ver com a Bíblia em si. Tá? Se você peca, o seu pecado está em você, na sua alma, no corpo, no espírito, está em tudo. Por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, primeiro, 5:23. Ele diz que o nosso Deus vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito. O pensamento docetista, eles diziam que
conheciam a Cristo, mas eles não guardavam os mandamentos. Veja, 1 João capítulo 2, verso 4. Eles também diziam estar na luz, mas eram antissociais. Veja 1 João capítulo 2, verso 9. Eles amavam o mundo. Veja 1 João 2,15. Eles eram cristãos, mas desviaram da verdade. Veja 1 João 2,19. E eles negavam a Jesus. 1 João 2,23. E ao final do capítulo 2, João deixa claro que todas essas coisas que ele está falando são a respeito das heresias que aquele povo estava pregando. Veja 1 João 2,26. Essa primeira carta de João, ela também nos traz um teste triplo para identificar um verdadeiro cristão. Quando você lê a carta, você vai perceber que existe aqui o teste do amor. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele ama a seu irmão. Tá? E o que isso significa, trazendo para nós hoje? Fala da convivência em sociedade, da vida social. Tá? Aí você vai encontrar nessa carta o teste da santidade. João deixa claro que o cristão verdadeiro não vive pecando, não vive na prática do pecado. E trazendo para nós hoje, isso fala da nossa conduta moral, tá? Do que é certo e que é errado. E tem o terceiro teste, o teste da verdade. O cristão verdadeiro, ele confessa Jesus, que Jesus veio em carne, que ele é 100% homem e 100% Deus. E isso fala da doutrina que a pessoa segue. O cristão verdadeiro segue a doutrina, segue a palavra de Deus. Agora, em toda a carta do apóstolo João, ele está ensinando que nós devemos ser um reflexo de Jesus Cristo. Então veja o capítulo 2, verso 6. Ele ensina, por exemplo, que ele está sempre comparando com Deus, né? Que Deus é, então nós também temos que ser. Ele ensina, por exemplo, o cristão ama, porque Deus é amor. 1 João 4,8. O cristão anda na luz, porque Deus é luz. O cristão pratica a justiça, porque Deus é justo. Veja 2,29. O mundo odeia o cristão, porque odiou a Cristo. Veja 1 João 3,1. O cristão ele anda em pureza, porque Deus é puro. Veja 1 João 3,3. O cristão ele dá a vida pelos irmãos, porque Cristo deu a vida por nós. 1 João 3,16. O cristão segue os apóstolos. Seguir os apóstolos significa seguir o Novo Testamento, que o Novo Testamento ele é praticamente todo apostólico. Ele foi escrito pelos apóstolos ou por algum seguidor muito próximo dos apóstolos, como foram Marcos, muito próximo tanto de Paulo quanto de Pedro, e Lucas, que andou com Paulo o tempo todo. Então, quando ele diz assim, aquele que nos segue, né, seguir os apóstolos, significa para nós hoje seguir o Novo Testamento. Então ele diz, o cristão segue o Novo Testamento, porque é de Deus, e quem não é de Deus não segue. Veja, 1 João 4, verso 6. O cristão pratica os mandamentos porque ama a Deus. 1 João 5, 2. O cristão vence o mundo porque morreu para o mundo, nasceu de novo para Deus, e isso tudo pela fé. É isso que ele diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja 1 João 5, verso 4, compare com o Evangelho de João 16, 33. João é o único apóstolo em toda a Bíblia que dá nome ao inimigo principal de Deus. Paulo, por exemplo, ele chama esse inimigo de homem da iniquidade e filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2,3. Mas João o chama de anticristo. E ainda alerta a mim e a você que o espírito do anticristo já está no mundo, com uma falsa religião, ganhando adeptos e levando as pessoas a se levantarem contra tudo que se chama Deus e contra tudo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. E eu abro aqui um parêntese para dizer, o espírito do anticristo já está no Brasil. É só olhar para os carnavais passados, o quanto eles blasfemaram e ridicularizaram do nosso Cristo nas avenidas. Tá? Bom, esses seguidores do anticristo que João fala na sua carta são aqueles que estão cometendo pecado para a morte. Talvez você, quando leu essa carta, ficou com essa dúvida. O que é um pecado para a morte? Pois é,
seguir o anticristo é um pecado para a morte. E João aconselha até que não ore por quem está seguindo o anticristo. Veja, 1 João 5,16. Por quê? Porque eles negam a Jesus. Veja, capítulo 3, 22, 23, capítulo 4, verso 1 ao 3. Eles estão na escuridão e por isso estão cegos. Veja capítulo 2, verso 9 e 11. Eles são filhos do diabo e amam o pecado. Veja capítulo 3, verso 10 e capítulo 2, verso 15. Tá? Então, por tudo isso, não adianta orar a favor dessas pessoas. Tá? E ainda, dentro desse assunto, para não deixar dúvida sobre o que é pecado para a morte, leia, medite na sua casa Mateus 12, versos 31 e 32 e Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao 6. João, ele termina a sua carta com uma breve exortação sobre os ídolos, que eram muitos na sua época, mas que já estavam enfraquecidos e a igreja já não era uma grande ameaça à igreja. A maior parte da carta mesmo é combatendo a nova heresia que surgiu naquele tempo. E assim também nós hoje precisamos combater as heresias do nosso tempo presente, que não são novas, mas são atualizações das heresias antigas. Então que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, ilumine os nossos corações e renove o nosso ânimo para estudar e conhecer cada vez mais a santa e poderosa Palavra de Deus, a fim de que possamos viver por ela. Amém? Glória a Deus! Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Tem alguma dúvida? Deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? Um abraço, Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.